O centro de Ribeirão Preto tem se tornado cada vez menos atrativo para o consumidor. Interdições por conta das obras, transtornos para motoristas e pedestres. E mais, agora as câmeras de monitoramento estão desativadas temporariamente. As obras da região central de Ribeirão têm afastado os consumidores. Muitas lojas fecharam as portas. As calçadas são risco de queda para pedestres. Caminhar no centro está um perigo, tá? Eu trabalho aqui no quarteirão de baixo, a gente já teve quedas de pessoas na frente da loja, tá? E sem contar no movimento, né? Que a nossa loja perdeu 70% do faturamento. 70%, tá? Então as pessoas não vêm, não conseguem chegar. Aí vê que está em obra, já fala, nossa, nem vou no centro mais, entendeu? Então para nós está sendo péssimo. A insatisfação é geral. Tudo está atrapalhando o trânsito, atrapalhando as pessoas idosas a andar aqui, você não está atrapalhando tudo. Na hora de também atravessar o sinal, você nunca sabe, às vezes a gente não sabe se vai passar um carro devido ao desvio, né? E, tipo assim, um transtorno. E eu com doente e problema gravíssimo, uma UTI dentro da minha casa e a água foi fechada e eu não sei como que vai ser. Então, o que ele devia fazer? Ele devia começar, terminar, depois começar outro, terminar e não fazer essa pouca vergonha que ele está fazendo. A interdição da vez é na rua Barão do Amazonas, da São Sebastião até a General Osório. A previsão é durar 20 dias. Haja paciência para os motoristas. Difícil, porque a gente não sabe onde está paralisado. Misericórdia. Difícil, hein? Muito difícil. É difícil, né? Porque o trânsito já não é bom em Ribeirão, né? Aí com obra fica pior um pouco, né? O recapeamento asfáltico é para as obras do corredor de ônibus do quadrilátero central. Preocupação para o presidente do Sincovar, Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão, que contabiliza um número assustador de fechamento de lojas. 29 de julho, 120 empresas que nós cadastramos lá, 72 estão fechadas. Na Dom Pedro, a mesma coisa. Então, os corredores de ônibus e, sobretudo, da área central, também está havendo fechamento de empresas, que as empresas não conseguem ficar tanto tempo fechado como de uma obra demora e a queda é abrupta, como está acontecendo nesse momento. Que pedido que fica para a administração municipal? Eu acho que esse cuidado, sabe, das pessoas com as pessoas. Eu acho que não é um sonho você colocar policiais para você orientar as pessoas que estão dirigindo, o pedestre, o ciclista, o morador, para facilitar a acessibilidade das pessoas nesses trechos onde estão ocorrendo. São vários trechos que estão ocorrendo obras e isso está trazendo um caos muito grande de movimentação das pessoas, afugentando inclusive algumas pessoas e é isso que a gente não quer, né? A gente quer o movimento flua normalmente, afinal vem o Dia das Mães aí, as empresas estão se preparando para o Dia das Mães, que é uma das melhores datas do comércio para vários segmentos da economia e a gente vê com muita preocupação. O centro de Ribeirão está cada vez menos atrativo. Além dos transtornos por conta das obras, as câmeras de monitoramento do sistema Guardiões da cidade estão desativadas por um período. Com isso, aumenta a insegurança, porque as imagens daqui em tempo real não chegam para a polícia. Uma sensação de insegurança muito grande e algumas pessoas se aproveitam disso, né? Então, sobretudo nos horários de menos movimento, pode haver assim, invasão de prédio. Em função disso, a Polícia Militar está atenta para isso. Nós já enviamos ofício para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, para a Polícia Civil, no sentido de intensivar o monitoramento com policiais, mesmo passando as viaturas em vários horários, ajudando no combate a essa dificuldade que traz o desligamento das câmeras e as obras que estão trazendo enormes problemas para o comércio e os moradores. No total, 40 câmeras estão paradas. Elas foram desligadas por causa de um problema de infraestrutura no imóvel da primeira companhia da Polícia Militar, onde funcionava o sistema de monitoramento. Ainda não foi divulgada uma data para o retorno do programa. De uma maneira geral, a região central passa por mudanças que têm atrapalhado a rotina de todos. Para este arquiteto e urbanista, as intervenções são necessárias, mas é preciso mais organização, planejamento e divulgação. As obras, elas são importantes e necessárias, né? O que acontece, eu fui observar no site da prefeitura, não existe um cronograma simples, né?
porque não pode ser um cronograma técnico, mas um cronograma simples de como essas obras acontecerão, com data, com custo, localização dessas obras. Isso fica fácil para as pessoas entenderem e se organizarem de uma forma melhor para enfrentarem esse período aí de 2 meses, 1 mês, que seja, de uma forma mais adequada, né? Mas é preciso ter uma forma de se comunicar com a população mais eficaz. Pode até ser feito uma panfletagem, né? Antes, por exemplo, de acontecer essas obras, faz uma panfletagem com o cronograma dessas obras para as pessoas se organizarem. E eu acho que isso faltou. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto disse por meio de nota que cerca de 50% das obras do corredor de ônibus já foram concluídas e a previsão de ser entregue agora para maio. Disse ainda que o tempo de interdição gira em torno de 5 a 20 dias e que as datas e locais das interdições são divulgados com antecedência e podem ser consultadas no site da administração. Com relação ao monitoramento, finalizou que a exibição das imagens do programa Guardiões da Cidade será retomada assim que a reinstalação dos equipamentos no novo local da PM for concluída, isso já nos próximos dias. Rony Gato, advogado, já conosco aqui no nosso núcleo de jornalismo. A gente, claro, segue falando desse assunto porque é importantíssimo demais. Rony, as obras do corredor de ônibus no centro de Ribeirão têm causado muitos prejuízos para comerciantes, transtornos a todos que frequentam essa região. O que deveria ser pensado pela Prefeitura para evitar um desgaste tão grande como a gente tem acompanhado? Boa tarde, muito bem-vindo aqui. Boa tarde. O primeiro fato que me chama a atenção é a interdição de 5 a 20 dias. Eu gostaria que realmente isso fosse, no mínimo, observado pela Prefeitura, né, essa limitação, porque o que na prática verificamos é que as interdições ocorrem por tempo demasiadamente longo. E quando a interdição por si só não é suficientemente longa aos olhos da Prefeitura, ela ainda trava os entornos. Mas veja bem, o nosso urbanista, que falou um pouco antes, foi muito bem quando ele colocou a necessidade de planejamento. O fato das obras serem necessárias não tira da Prefeitura a obrigação de planejar e causar o menor transtorno possível àqueles comerciantes, àqueles que utilizam aquela região, que lá estão instalados há tanto tempo. E isto não é visto, isto não é observado, o que gera, a meu ver, a responsabilidade da Prefeitura sobre todos os prejuízos que estes comerciantes e os donos de imóveis que também, porventura, eram alocados, venham a ser desocupados, enfim, venham a sofrer. Essa, para mim, é a primeira consequência desta falta de planejamento e execução adequada do trabalho de revitalização, troca de asfalto, enfim. Uma empresária ouvida aí na reportagem falou que ela teve uma queda no faturamento de 70%. Tem muitas lojas já fechadas, inclusive. Como é que o senhor analisa essa situação, doutor? É uma situação bastante grave. Nós estamos exatamente no momento de retomada de economia. Não é preciso dizer que saímos de pandemia, onde essas regiões, o comércio de rua, de produtos não ligados àqueles essenciais, sofreu de forma absurda, de uma forma muito grande, com vários fechamentos. E quando tentam retomar, exatamente no momento em que o comércio busca se aquecer, a Prefeitura resolve fazer obras deste porte sem a estrutura suficiente para suportar. Esta empresária, assim como outros que se viram prejudicados, tem o dever, o direito, né, na verdade, de se socorrer do Poder Judiciário, demonstrar o quanto sofreram, o quanto perderam por este período com estas obras, com a falta de acesso dos seus clientes ao seu comércio e receber o valor em forma de indenização da Prefeitura. E não é possível, a gente se pergunta aqui, que a Prefeitura não tem analisado que o pessoal está se afastando do centro, né? Hoje a pessoa não está indo no centro para resolver alguma coisa, né? Ela procura talvez um shopping, outro corredor comercial, enfim. E isso é ruim para a história do centro, isso é ruim para a economia de Ribeirão. Veja bem, como na contramão do que vem acontecendo,
as cidades, os grandes centros têm procurado revitalizar, melhorar os seus centros, trazer de volta o consumidor, propiciar o aumento do comércio. Vamos lembrar que o comércio é um dos setores que mais emprega na economia local, juntamente com os serviços de forma geral. E quando isso acontece, a consequência é realmente o afastamento, o fechamento de lojas, o desemprego, as pessoas perdem a renda, perde-se o hábito de ir até aquela região e isso não é retomado da noite para o dia. Então, precisamos entender que além desse tempo de fechamento que afasta o consumidor nesse momento, haverá um grande tempo para que esse consumidor traga de volta o hábito de ir ao centro fazer suas compras. Aqueles que eventualmente voltarem podem demorar a voltar e ainda haverá uma perda para outras regiões da cidade, sem dúvida alguma. Dr. Rony Gatto, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um grande abraço e até a próxima, doutor. Obrigado.